Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com o caso de um vendedor de produtos eletrônicos que perdeu 14 mil reais ao ser enganado por um falso entregador. Que prejuízo, hein? E essa história levanta a discussão sobre aqueles golpes relacionados a aplicativos de transporte e como você pode se proteger. O carro que aparece nas imagens foi acionado por um cliente de aplicativo de transportes em São Paulo. O Ailton pediu uma corrida para a entrega de produtos eletrônicos que ele revende. A placa do carro estava tudo ok. Ailton entra no carro de aplicativo para seguir com o motorista até o depósito, onde estavam as mercadorias. O carro é carregado. Ailton entrega a nota fiscal e o motorista segue para fazer a entrega. O carro de aplicativo saiu por este portão em direção ao endereço combinado. Mas minutos depois, a corrida foi cancelada. Ailton não teve mais notícias do motorista. O prejuízo com a carga levada é de 14 mil reais. Você acredita que talvez ele possa ter visto o valor na nota fiscal? Pode ser também. E o aplicativo geralmente pergunta quantas caixas são. E eu falei que era 7 caixas, né? E isso eu acho que incentivou ele a vir buscar a mercadoria. Dados da Secretaria Nacional do Consumidor mostram que reclamações de serviços de entrega por aplicativo têm aumentado. Em 2024, foram 2.104 registros relacionados a entregas não realizadas ou atrasos. No ano passado, o número cresceu para 2.762. No site da empresa de transporte, há um alerta. Itens enviados não podem ultrapassar o valor de R$ 500 para carros ou motos e R$ 1.000 para serviço de frete. De acordo com o Procon, a transportadora ou aplicativo de delivery respondem pela segurança da carga até o destino final. Então pode ser discutida judicialmente, mas sob o ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ser protegido e não sofrer qualquer tipo de prejuízo por conta dessa justificativa. No caso do Ailton, o aplicativo de transporte afirma que o motorista foi bloqueado permanentemente da plataforma e que uma equipe está em contato para prestar ajuda. O caso é investigado pela Polícia Civil. Eu não peço mais. Preferi você pagar um pouquinho mais caro para uma transportadora do que pedir esses aplicativos. Um tiroteio entre policiais e criminosos fechou hoje de manhã a rodovia Raposo Tavares, que liga a capital ao interior do estado de São Paulo. Uma denúncia anônima levou a polícia até a quadrilha. Teve perseguição. 2 homens estão presos. Dezenas de policiais foram mobilizados para a operação, que contou com o apoio de um helicóptero. A ação teve início depois de uma denúncia anônima. Homens encapuzados foram vistos nesta casa, próxima a um condomínio de alto padrão em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Uma equipe da Polícia Militar foi enviada para verificar a denúncia e acabou recebida a tiros. A gente ficou preocupado porque eu tenho 3 crianças, tenho a esposa e com os barulhos a gente procurou só proteger as crianças. De acordo com a corporação, os criminosos usaram fuzis para atacar os agentes que reagiram. Durante a perseguição, 2 carros utilizados pela quadrilha foram interceptados. Ambos eram roubados. Um homem foi preso, outro acabou baleado na perna e encaminhado ao hospital. Outros 2 integrantes do grupo conseguiram escapar pela mata e estão foragidos. Os policiais apreenderam fuzis, pistolas, munição, carregadores, coletes balísticos e um galão de gasolina. A polícia investiga qual crime a quadrilha iria cometer. Uma perícia foi realizada na casa alugada, que seria usada como base de apoio. Verificamos no imóvel lá também, tinha, por exemplo, refrigerante ainda gelado, colchão pelo imóvel, né? E provavelmente esse imóvel estava sendo usado por eles, que segundo eles estavam desde as 3 horas da manhã nesse imóvel. Depois de assumir relatoria, ministro André Mendonça faz reunião com delegados do caso Master. A apuração sobre o ministro Dias Toffoli provoca mal-estar entre o STF e a Polícia Federal. Presidente Lula inicia visitas a 3 cidades para participar de festas de carnaval. Piloto acusado de matar estudante vira réu por homicídio doloso. Documentos indicam que magnata americano financiou modelos brasileiras. Trump encontra militares que capturaram Nicolás Maduro e diz que vai visitar a Venezuela.
E no futebol, Palmeiras assume a liderança do Brasileirão e apresenta reforço mais caro do ano. Oferecimento Bradesco. Ajuste seus limites do Pix para um carnaval seguro. O feriado prolongado começa amanhã, mas o movimento nas principais rodovias do país já é intenso. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a fazer operações de olho principalmente na combinação perigosa entre álcool e direção. O foco é claro: tolerância zero para quem insiste em beber e dirigir. Esse documento de vocês, de habilitação? Só no ano passado, mais de 7.900 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados nas rodovias federais. Outros 43 mil se recusaram a fazer o teste do bafômetro, o que também dá multa e suspensão da carteira. Nesse carnaval, a expectativa é de estradas cheias. Só nas rodovias de São Paulo, mais de 4.400.000 veículos devem circular nos próximos dias. Com mais carros, o risco também aumenta. A fiscalização vai ser intensificada em pontos estratégicos como esse, na região metropolitana de São Paulo. O carnaval é o feriado mais associado ao consumo de bebidas alcoólicas no país. Além disso, são milhões de veículos nas estradas ao mesmo tempo. Uma combinação que acende o alerta. No ano passado, mais de 3.600 motoristas foram detidos por embriaguez nas rodovias do país. Tem muitas pessoas que não respeitam, né? Às vezes misturam muito a bebida e com a direção e são as coisas que não funcionam, né? Quem for flagrado dirigindo sob o efeito de álcool pode pagar multa superior a R$3.000, ter a carteira suspensa por 1 ano e ainda responder por crime de trânsito. E não custa lembrar, não tem dose tolerável e nem distância segura para se percorrer alcoolizado. As maiores estatísticas que a gente tem de acidentes são acidentes que acontecem a menos de 5 minutos de casa ou a menos de 5 minutos de você chegar ao seu destino. Então, são os momentos onde a gente ainda está começando a ter atenção ou já está perdendo a atenção. Além da embriaguez ao volante, os policiais também vão estar de olho no excesso de velocidade e nas ultrapassagens proibidas. E tá todo mundo aproveitando o feriadão para viajar? Vamos ver agora como é que está a movimentação nas principais rodovias, começando por São Paulo. A Gabriela Dias está no sistema Anchieta Imigrantes, que liga a capital ao litoral. Boa noite, Gabriela. Como é que está a movimentação por aí? Oi, Cris, Edu, boa noite a vocês, boa noite a todos. A movimentação nesse momento aqui é tranquila. Há até um fluxo grande de veículos, mas os motoristas seguem com facilidade, sem enfrentar congestionamento aqui nesse trecho da rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo. Mais cedo, houve congestionamento no trecho de Planalto. A expectativa é de que mais de 400 mil veículos sigam para o litoral. Nas rodovias que levam ao interior e a outros estados, o fluxo também é grande. Até quarta-feira, 24 milhões de veículos devem circular pelas rodovias paulistas. E a recomendação hoje é pegar a estrada depois das 10 horas da noite, quando o fluxo deve diminuir um pouco. Cris. Obrigada, Gabi. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro, onde a Renata Igrejas acompanha a saída do Carioca. Olá, Renata, boa noite. Muito boa noite, Cris, Edu, boa noite a todos. Falamos ao vivo aqui do início da Via Dutra, a principal rodovia que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Neste momento, o trânsito é intenso, mas flui sem problemas. A previsão das concessionárias é que mais de 1.800.000 veículos passem pela Via Dutra e Rio Santos até a quarta-feira. Hoje é considerado o dia de pico. Na ponte Rio-Niterói, o fluxo também é grande neste momento. A estimativa é que 149 mil veículos cruzem a ponte em direção à região dos Lagos, que é um dos destinos preferidos dos cariocas e também dos turistas. Cris. Valeu, Renata. Do Rio de Janeiro, nós vamos agora a Porto Alegre. O Jairo Bastos é que vai mostrar pra gente como é que está a saída para o feriadão lá na terra dos gaúchos. Boa noite, Jairo.
Olá, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Falamos da BR-290, principal acesso ao litoral norte gaúcho e destino preferido para este feriado. A expectativa é de que 970 mil veículos circulem por esse trecho nos próximos dias. Neste momento, a movimentação é intensa, mas sem congestionamentos. A Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo para ampliar a fiscalização com foco principalmente no combate à embriaguez ao volante. Abordagens vão ser realizadas com o uso de bafômetros. Cris, Edu. Obrigada, Jairo. Bom plantão para nós. Mais de 1 milhão de pessoas devem passar pelas rodovias de São Paulo e do Rio de Janeiro nesse feriado prolongado. Em várias capitais do país, o policiamento já foi reforçado nos terminais e turistas recebem orientações antes de viajar. Ainda é dia útil, mas já tem muita gente com um pé no feriado. Descansar um pouco da rotina da correria. É filha, genro, netos, todo mundo. Mais de 500 mil pessoas devem passar pela principal rodoviária do Rio até o fim da semana que vem. Tem aqueles que se despedem da cidade e levam um pouco de tudo para curtir o passeio. Tem muitas malas para aproveitar, queremos aproveitar tudo, começar hoje já. E tem aqueles que desembarcam para aproveitar as festas na cidade maravilhosa. É maravilhoso esse povo aqui, a energia que a gente volta renovado para casa. Com um fluxo de passageiros maior que o habitual, houve reforço de segurança. Mais agentes do Batalhão de Polícia de Turismo estão aqui na rodoviária do Rio para impedir crimes e o acesso de armas e drogas. A fiscalização também foi intensificada em outras rodoviárias do país. Em São Paulo, mais de 600 mil pessoas devem passar pelos 3 principais terminais rodoviários da cidade. Passageiros também são alertados sobre os riscos do transporte irregular e a atuação de falsos motoristas por aplicativo. Já na rodoviária de Porto Alegre, o foco foi o combate à importunação sexual. Agentes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal conversaram com passageiros e deram orientações sobre como denunciar. Numa situação assim, chama o motorista ele é orientado a parar no próximo posto policial. A gente não pode deixar esse homem sair impune. Bom, fim de semana já está batendo na porta e você quer saber como fica o tempo. Lidiane Sayuri está aqui para responder. Oi, Lid, boa noite. Oi, Edu. Olha, fica quente e com chuva. Mesmo no oceano, uma frente fria ainda deixa em alerta para temporais com raios e até granizo, parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Boa noite a você. Cris, boa noite. E uma boa noite para você. No Sudeste, o sol volta com mais frequência. O calor e a umidade ainda favorecem pancadas fortes entre a tarde e a noite, especialmente em São Paulo, sul de Minas e interior do Rio de Janeiro. O sábado em João Pessoa começa com sol e muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora e faz até 29 graus. Porto Alegre tem sol entre nuvens com chuva passageira, máxima de 30. Em São Paulo, tarde quente com pancadas de chuva e até 33 graus. No centro-oeste, em áreas do norte, o calor, a umidade e as instabilidades provocam pancadas mais intensas. As imagens de satélite mostram quase todo o país coberto por muita nebulosidade. Neste fim de semana, a atmosfera ainda apresenta instabilidade em várias regiões do Brasil. No centro-oeste, em áreas do norte, a chuva pode ser forte em um curto período de tempo, principalmente sobre Mato Grosso, Goiás, norte de Mato Grosso do Sul e sul do Pará. Neste sábado à tarde, em Porto Velho, faz 31 graus. Em São Luís, 28. Em Goiânia, 32. 36 no Rio de Janeiro e até 27 em Curitiba. Tempo delivery. O Antônio Carlos é de Patos de Minas, Minas Gerais. Oi, Antônio Carlos. Até segunda-feira, nada de chuva, com sol entre nuvens. Máximas de 27 e de 28 graus. A Fernanda está de olho na previsão para Recife, Pernambuco. Boa noite, Fernanda. Sábado de sol entre nuvens com chuva passageira. No domingo e na segunda, chove rápido a qualquer hora. Máximas entre 29 e 31 graus. A gente espera a sua participação. Use a hashtag você no JR. Edu, Cris. Valeu, Lid.
A plataforma X vai ter de implementar medidas imediatas para impedir a geração de imagens sensuais feitas com a inteligência artificial Grok. Essas regras foram determinadas por 3 órgãos federais do Brasil. Se não atender às normas, a empresa está sujeita a multas. Uma foto ou um vídeo podem se transformar rapidamente numa imagem falsa, com o uso indevido da inteligência artificial. Foi o que aconteceu com uma estudante que prefere não se identificar. Ela gravava vídeos de maquiagem e começou a receber mensagens com fotos modificadas do próprio corpo. Eu vi que tinha fotos minhas de ar com a parte de baixo descoberta, uma nude, um deep nude mesmo. Eu tentei denunciar os perfis, mas a plataforma, como sempre, diz que não tem nada a ver, que não tem nada que viole as diretrizes dela. Esta semana, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério Público Federal determinaram regras para o funcionamento da inteligência artificial Grok da plataforma X. A rede social deve implementar medidas imediatas para impedir a geração de conteúdos sexualizados com imagens de crianças, adolescentes e adultos. O Grok não demonstrou que protegia suficientemente os consumidores com as medidas que declarou haver tomado. A Secretaria Nacional do Consumidor poderá impor sanções ao Grok, incluindo multas. A plataforma X fez questionamentos sobre os testes realizados pela ANPD e pediu detalhes dos procedimentos adotados antes de corrigir possíveis falhas no Grok. Com o avanço da inteligência artificial, alterar fotos ou criar imagens e vídeos é cada vez mais simples e rápido. O professor Gustavo vai usar essa minha foto para dar alguns exemplos de como é fácil manipular, que aparece aqui. Em alguns segundos, a primeira modificação. Retire o blazer do apresentador, mantendo apenas uma camisa branca. Também é possível transformar a foto em um vídeo. Este vídeo não é real. O que você está vendo agora foi gerado por inteligência artificial. O professor defende limites para o uso da inteligência artificial. O caminho ideal é você ter uma política de privacidade muito mais rigorosa. O limite é o programador, a empresa que desenvolve essa solução. Ela tem que estar muito atenta. É um trabalho que não tem fim. A gente vai agora para a França, onde 9 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento num esquema de fraude na venda de ingressos no Museu do Louvre. 2 funcionários e guias turísticos estão entre os presos. Segundo o Ministério Público de Paris, o grupo reutilizava o mesmo ingresso para permitir a entrada de vários visitantes e, assim, subornando funcionários. O prejuízo é estimado em mais de 60 milhões de reais. O Louvre recebeu 9 milhões de visitantes no ano passado, mas desde outubro o museu enfrenta problemas como o assalto às joias da coroa francesa, infiltrações e greves de funcionários. Ainda na Europa, uma nova tempestade provocou mortes e deixou milhares de pessoas sem energia elétrica. Na Espanha, uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas em acidentes relacionados às fortes chuvas. Na França, os alagamentos provocaram 2 mortes e deixaram 900 mil imóveis sem luz. Em Portugal, desde o início do ano, 15 pessoas morreram vítimas das chuvas. Hoje, as autoridades emitiram um novo alerta para inundações e deslizamentos. Na cidade histórica de Coimbra, universidade, escolas e o comércio fecharam. 9 mil pessoas podem ter que deixar as casas. A barragem de Aguieira atingiu níveis críticos. Imagens aéreas mostram que os rios transbordaram e casas ficaram inundadas. Ainda hoje, o comércio ilegal de uniformes e acessórios policiais no centro de São Paulo. E a seguir, os gols da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras assume a liderança do Brasileirão. Corinthians vence a primeira na competição. O Palmeiras venceu mais uma, é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Depois de 3 rodadas, ainda nós não tivemos nenhum 0-0. É festival de gol para todo lado. Vamos conversar com o Bruno Lohans.
Ô Bruno, bem que você dizia ontem que estava sobrando gol, né? Foram 10 gols agora na abertura do Brasileirão, vai ser uma loucura. Que bom que venham mais e mais, porque futebol, alegria, é bola na rede. Boa noite, Cris, boa noite, Edu, boa noite para você que acompanha o JR. As equipes ainda estão se dividindo, né, entre os estaduais e o Brasileirão, e mesmo assim, ninguém diminuiu o ritmo. A terceira rodada teve o gol mais bonito da competição até aqui, no clássico entre Fluminense e Botafogo. Na receita para um bom Brasileirão, é preciso que os jogos tenham um ingrediente especial, o golaço. Como esse de Lúcio Acosta, que decidiu o clássico para o Fluminense contra o Botafogo. Martinelli no rebote, Neto! Acosta, golaço! O Palmeiras contou com o brilho de Andréas Pereira, que deu assistência e fez gol na vitória por 3-1 contra o Internacional em Porto Alegre. Foi muito importante hoje, é um time muito qualificado, como o Internacional é, muito difícil jogar aqui, então foi 3 pontos para a gente muito importante. Com o resultado, o Verdão assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro por ter melhor saldo de gols. O time de Abel Ferreira não quer parar por aí. Agora, a equipe busca a ponta da tabela no Paulistão. O dono da melhor campanha da primeira fase vai decidir todas as partidas, até a final, em casa. O Palmeiras precisa vencer o Guarani e torcer para que o Novo Horizontino, no máximo, empate com o Red Bull Bragantino. O Corinthians chega embalado pela vitória no Brasileirão contra o time de Bragança e domingo precisa vencer o São Bernardo para avançar no Paulistão sem depender de ninguém. A gente quer vencer para terminar entre os 4 colocados no campeonato, então esse é o nosso objetivo. Será uma decisão que você vai acompanhar aqui na Record, no R7 e no Record Plus a partir das 8 da noite. Você vai ver a seguir como é morar em microapartamentos com menos de 30 metros quadrados. Mais de 37 mil imóveis deste tipo foram lançados no ano passado. E também, André Mendonça faz primeira reunião com a Polícia Federal depois de assumir a relatoria do caso Master no STF. Suposto vazamento de trechos da reunião fechada que retirou Toffoli do processo gera desconforto entre os ministros. Exclusivo, o Jornal da Record flagrou a venda de uniformes e acessórios policiais, sem qualquer comprovação de que o cliente ali é um agente de segurança. E isso é crime. O comércio ilegal permite que criminosos se passem por policiais. A venda acontece no centro de São Paulo. Nosso produtor conseguiu comprar os acessórios sem apresentar nada que comprovasse pertencer à polícia. Vai ficar 79. Nesta outra loja, nossa equipe encontra um LED de giroflex das cores usadas pela polícia. O vendedor também oferece outros itens para viaturas oficiais. E tem sirene também, com som de viatura. Quanto é a sirene? 140. Esse advogado explica que comprar o equipamento não é ilegal, mas se utilizado de maneira errada, sim. Esses giroflex não deveriam ser vendidos a não ser para órgãos oficiais. O particular, os veículos de passeio, eles não têm motivo nenhum para usar um giroflex. Na internet é ainda mais fácil encontrar produtos, inclusive distintivos. É com facilidade que os criminosos conseguem comprar uniformes e acessórios para se passar por policiais e cometer uma série de crimes. Aqui em São Paulo, os episódios desse tipo são recorrentes e quase sempre os falsos policiais querem extorquir dinheiro das vítimas. Esses 3 homens vestidos como policiais civis invadiram a casa de uma família boliviana atrás de dinheiro. Eles foram presos. Aqui, 2 homens também se passavam por policiais civis para extorquir dinheiro de comerciantes. Usavam armas, distintivos e rádios comunicadores falsos e acabaram presos. Em outra região da capital, esse carro chamou a atenção da polícia. Estava com giroflex e sirene ligados na faixa exclusiva de ônibus. O suspeito chegou a apresentar uma carteira funcional falsa e foi preso. Para este delegado, a facilidade de compra desses acessórios mancha a imagem da corporação.
Quando isso acontece, quando há esse desvirtuamento, esse uso ilegal desses equipamentos, dessa vestimenta, dessa indumentária, isso coloca em risco muito grande a toda a nossa sociedade. Em resposta ao Jornal da Record, a Secretaria de Segurança Pública Paulista informou que as polícias civil e militar combatem a comercialização ilegal de itens relacionados à segurança. A polícia apreendeu 1,5 toneladas de barbatanas de tubarão e, veja bem longe do mar, no sertão da Bahia. Esse carregamento seria enviado à Ásia, onde é considerado uma iguaria. 3 chineses foram presos. As barbatanas de tubarão estavam em uma casa na zona rural de Rodelas, a cerca de 550 quilômetros de Salvador. No imóvel, a Polícia Federal encontrou as barbatanas, que eram processadas e seriam enviadas clandestinamente para países da Ásia. O que a gente tem plena certeza é que são animais pescados na costa brasileira. Esse modus operandi de afastar da costa essas barbatanas para o interior é com a clara intenção de dificultar a investigação. Esta seria uma segunda remessa enviada para fora do país. O valor da carga, segundo cálculos da Polícia Federal, seria de cerca de 80 milhões de reais. Uma das iguarias feitas com as barbatanas é uma sopa, vendida por um preço alto em restaurantes da Ásia. 3 chineses foram presos em flagrante. Outros 4 brasileiros, sendo um menor de idade, foram ouvidos e liberados. Foram 6 meses de investigações até a polícia chegar à parte da organização criminosa. A legislação brasileira proíbe a captura de tubarões, transporte e armazenamento de partes do animal. Crimes ambientais relacionados ao maus tratos, haja vista a maneira cruel como é coletada essas barbatanas, pois os animais eles são mutilados ainda vivos, né? A pena pode chegar a 8 anos de prisão. A Justiça negou o pedido de prisão dos 3 sócios da academia, onde uma aluna morreu intoxicada depois de uma aula de natação em São Paulo. Os proprietários foram indiciados por homicídio com dolo eventual. Amigos e parentes das vítimas fizeram uma manifestação em frente à academia para pedir justiça. 3 pessoas ainda estão internadas, uma em estado grave. Uma embarcação que seguia para Nova Olinda do Norte naufragou perto de Manaus. Vídeos mostram pessoas na água. Outras embarcações que passavam pelo local ajudaram no resgate. 2 pessoas morreram. 7 estão desaparecidas e 71 foram resgatadas. As causas do naufrágio ainda serão investigadas. A Justiça do Distrito Federal tornou réu por homicídio doloso o piloto Pedro Turra, de 19 anos. Turra é acusado de causar a morte do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16, durante uma briga. A defesa dele disse que ainda vai recorrer da decisão. Você já sabe o que são os microapartamentos? Aqueles de até 30 metros quadrados. São uma nova tendência no mercado imobiliário. Mais de 37 mil imóveis foram lançados em São Paulo só no ano passado. E é mais que moda, viu, Edu? Quem procura esse tipo de empreendimento tem como objetivo morar em regiões mais centrais e ter fácil acesso a transportes de massa. Eles se concentram em regiões centrais das grandes cidades, principalmente perto de estações de trem ou metrô. E foi essa proximidade que fez a Damiana trocar uma casa espaçosa na periferia por um apartamento de 27 metros na região central de São Paulo. Eu acordava em média 5 horas da manhã e aí pegava o ônibus e o trem muito lotado. O espaço foi todo adaptado. Uma parede fina divide o quarto. Uma bancada separa a cozinha. Há um sofá-cama e uma cama-baú com espaço para armazenamento. No ano passado, mais de 37 mil apartamentos de até 30 metros quadrados foram lançados na cidade de São Paulo. Em um apartamento como este, poucos passos separam a cozinha da sala e do quarto. Para caber no bolso, a metragem diminuiu, mas a localização ganhou importância. Muita gente prefere um espaço menor, perto do trabalho, do transporte e dos serviços. Ele tem um preço menor, não necessariamente por metro quadrado. Em vez de você comprar um apartamento de 2 milhões, você consegue comprar um apartamento de 400, 500, 600 mil em bairros mais centrais, né? Vamos dizer assim, menos na periferia e mais em direção a um território da cidade que tem infraestrutura.
O perfil do comprador varia. Há pessoas como a Damiana, que queria ficar perto do trabalho, e jovens no início da vida profissional. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele já definiu ali o formato de casamento dele, se vai ter filhos, não vai ter filhos, enfim. Aí ele começa, até porque ele tem mais renda, e ele consegue alçar voos maiores, comprar apartamentos maiores. Os apartamentos pequenos também são opções de investimento. Tem muitas pessoas aqui que faz aluguel. Eu mesma já fiz isso em algum momento. Então, eu passei por uma dificuldade lá atrás e aluguei aqui. E é algo que dá muito certo. Como você acaba de ver, os microapartamentos se espalham pelas grandes cidades. A questão é, será que vale a pena financiar um imóvel tão pequeno? Assunto para a nossa Patrícia Lages. Oi, Paty, quais são os seus bons conselhos? Boa noite. Boa noite, Cris, Edu, boa noite a você de casa. O microapartamento pode ser uma boa ideia para quem tem perfil compatível, mas é preciso colocar todos os custos na ponta do lápis. A tendência em regiões centrais é que o preço total seja menor, já que é um imóvel compacto, mas o metro quadrado seja mais caro do que em imóveis maiores. A busca crescente em grandes capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, elevam o valor do metro quadrado. Agora, Patrícia, para compensar morar numa área tão reduzida assim, as áreas comuns do condomínio precisam valer a pena, né? Verdade, Edu. Empreendimentos que tenham lavanderia, academia, coworking, um espaço ali de trabalho e também espaços de convivência são mais atrativos. Por outro lado, mais serviço significa um condomínio mais alto. E imóveis novos costumam ser entregues ali com um acabamento padrão, Piso, pintura, louças, metais, mas sem armários e com a iluminação que não vem ali completa. E tudo isso também precisa ser colocado ali na ponta do lápis antes de financiar. Aí aquele casal moderninho tem o primeiro filho, tem o segundo filho, vai ter que vender. O que você recomenda? Não vai caber, né, Cris? Olha só, a tendência é que o número de microapartamentos à venda aumente e isso poderia contribuir para uma queda nos preços. Agora, por outro lado, a boa localização, que seja perto ali de transporte, comércio, e se o apartamento tem uma planta funcional, tudo isso valoriza o imóvel e vai facilitar ali na hora da venda. A compra de um microapartamento deve ser uma decisão estratégica, analisando o ciclo de vida, o custo do financiamento e essa perspectiva de revenda. Cris, Edu. Valeu, Paty. André Mendonça, o novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, teve uma reunião hoje com os delegados da Polícia Federal. O ministro e os agentes acertaram o cronograma da investigação da fraude no banco. A reunião entre o ministro André Mendonça, auxiliares e os delegados do caso Master foi por videoconferência e durou quase 2 horas. O novo relator no Supremo pediu à Polícia Federal um balanço de tudo que já foi feito no inquérito e os próximos passos da investigação. Os detalhes do processo foram discutidos um dia depois do ministro Dias Toffoli deixar a relatoria da investigação. A saída de Toffoli foi costurada pelos demais integrantes da corte, na esteira do desgaste provocado com o envio de um relatório da PF ao presidente do tribunal, Edson Fachin. O documento aponta conversas extraídas do telefone do controlador do Master, Daniel Vorcaro, com citação a supostos pagamentos ao ministro. Ontem, o ministro Dias Toffoli afirmou em nota que foi sócio de uma empresa que recebeu valores por cotas de um resort no Paraná e que tudo foi declarado à Receita Federal. Depois de uma reunião tensa de mais de 3 horas, o STF divulgou uma nota em que todos os ministros afirmam reconhecer a validade dos atos praticados pelo relator do caso e expressam total apoio a Dias Toffoli, destacando a inexistência de suspeição ou impedimento. A reunião teve momentos de tensão. Toffoli disse inicialmente que não tinha motivos para sair do caso e chegou a citar que se todos os ministros concordassem em divulgar suas declarações de imposto de renda e os detalhes financeiros de suas empresas e dos familiares, ele aceitaria expor as suas informações. Também houve críticas à atuação da Polícia Federal. Na visão de integrantes da corte, a PF não poderia investigar um ministro do STF sem autorização expressa do relator. Toffoli tinha 8 votos a seu favor para continuar no caso. Fachin e Carmen Lúcia não demonstravam concordar, mas se renderam à sugestão de Flávio Dino para o acordo de apoio a Toffoli e a troca na relatoria da investigação.
Trechos literais da conversa privada entre os integrantes da corte foram vazados, o que gerou um clima de perplexidade e desconfiança entre os ministros. A suspeita dentro do Supremo é que pode ter sido feita uma gravação clandestina do encontro. André Mendonça passa agora a acumular os principais casos em investigação na corte, como o inquérito sobre a operação do Banco de Brasília na compra do Master, a segunda fase da Operação Compliance Zero, contra o suposto esquema de fraudes financeiras, e continua à frente do inquérito sobre os desvios ilegais de aposentadorias e pensões do INSS. Os casos podem ter relação por causa das suspeitas de fraudes praticadas pelo Banco Master, também na concessão de crédito consignado da Previdência. Continuamos falando do Supremo porque os ministros da Corte devem concluir hoje o julgamento que pode garantir aposentadoria especial para vigilantes. Vamos a Brasília com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Qual é o placar até agora, hein? Boa noite, Edu, Cris e a todos. No momento, o placar está em 5-4 contra a aposentadoria especial para os vigilantes. O julgamento é feito no plenário virtual do STF e vai até o fim do dia. O relator, o ministro Nunes Marques, votou a favor da aposentadoria especial para os vigilantes. Segundo ele, a atividade envolve risco permanente e impacto à saúde mental dos trabalhadores que atuam com ou sem arma. Acompanharam o relator os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e o presidente da Corte, Edson Fachin. Votaram contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Luiz Fux e André Mendonça. Ainda falta o voto do ministro Gilmar Mendes. A aposentadoria especial permite que o vigilante se aposente com o menor tempo de contribuição, sem idade mínima e com remuneração integral. O INSS estima o impacto no orçamento de 154 bilhões de reais em 35 anos. Edu, Cris. Obrigado pelos detalhes, Vanessa. Olha, o presidente Lula participou hoje da inauguração das novas instalações de uma empresa farmacêutica no Recife. De amanhã até domingo, Lula vai passar pelos carnavais de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em Pernambuco, Lula visitou uma fábrica que está sendo ampliada para produzir medicamentos. O presidente defendeu a autossuficiência do Brasil nessa área. Há alguns anos atrás, a gente tratava o Brasil como se o Brasil fosse um país incapaz de produzir os seus próprios remédios. E você agora acabou de falar que 60% dos remédios já são produzidos no Brasil. Significa que a gente já não é tão dependente como era há alguns anos atrás. E você disse mais, nós temos condições de produzir 100% dos nossos remédios aqui. O presidente Lula passa a noite na capital pernambucana e participa amanhã do bloco Galo da Madrugada. Depois ele segue para Salvador e no domingo vai ao Rio de Janeiro, onde assiste aos desfiles na Marquês de Sapucaí, no camarote da prefeitura. Lula vai ser homenageado pela Acadêmicos de Niterói e a primeira-dama vai desfilar na avenida. O enredo virou alvo de polêmica. O samba traz referências à campanha eleitoral de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 pedidos de liminar que questionavam a legalidade da homenagem da escola de samba ao presidente, que, segundo a oposição, seria propaganda eleitoral. Para a corte aceitar os pedidos, seria antecipar a condenação por um eventual crime que ainda não aconteceu. Mas o TSE destacou também que a decisão não significa um salvo-conduto. A festa popular do carnaval pode ser fresta para ilícitos eleitorais. Em meio à polêmica, a Advocacia Geral da União recomendou às autoridades federais que não participem dos desfiles. A recomendação da Comissão de Ética Pública é recusar convites de empresas que possam gerar conflito de interesses, não aceitar diárias e passagens, registrar compromissos oficiais na agenda e evitar qualquer manifestação que configure propaganda eleitoral antecipada. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Quem era a professora que morreu depois de uma aula de natação? Segundo a polícia, ela veio nadando até aqui e levantou para respirar. Nesse momento, ela pode ter sido intoxicada pelos gases que saíam do balde. O marido dela ainda está internado em estado grave. Eu pedi para eles contratarem um profissional para fazer a manipulação dos produtos. E o senhor teve algum tipo de resposta dos donos da academia? Não tive.
E o Domingo Espetacular mostra quais são os riscos escondidos em piscinas e os sinais de perigo que todo mundo precisa conhecer. Eu conversei com essa menina que é um verdadeiro encanto. Expliquem para eles que eles vão para a escola para aprender a ser uma pessoa melhor. E não para se exaltar humilhando os outros. A Helena conquistou todo mundo ao fazer um alerta sobre um assunto muito sério: o bullying nas escolas. O que você sentiu quando você decidiu fazer aquele vídeo? Eu senti que as pessoas não têm noção do mal que elas fazem para os outros. No novo episódio de João Liberato em Construção, Ei, João, bora! O filho do Gugu invade o Cruzeiro do Safadão. Para quem quiser, tem festa os 3 dias. Tem bate-papo com muita gente famosa em casamento em alto mar. Eles são um casal fã número 1 do Wesley Safadão. Diversão e informação você só encontra aqui no Domingo Espetacular. É depois do Acerte ou Caia, às 6 horas e, claro, a gente espera você. O presidente Donald Trump se reuniu hoje com os militares que participaram da captura do ditador Nicolás Maduro e disse que vai visitar a Venezuela. Donald Trump encontrou os militares na base de Fort Bragg, a maior do país. Em discurso, o presidente americano afirmou que os militares envolvidos na operação de captura de Nicolás Maduro estão entre os maiores de todos os tempos e que o ditador venezuelano foi trazido aos Estados Unidos para enfrentar a justiça americana. Maduro é acusado de chefiar o narcoterrorismo no país. Mais cedo, o republicano disse na Casa Branca que tem um bom relacionamento com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, e anunciou que vai visitar o país, mas ainda não decidiu a data. O Departamento de Estado americano anunciou que vai enviar à Venezuela mais de 6 mil quilos de suprimentos médicos para ajudar na estabilização, recuperação e transição do país. Trump também confirmou que um segundo porta-aviões vai ser enviado do Caribe para o Oriente Médio em breve. A declaração acontece em meio à pressão para negociações de um acordo nuclear com o Irã. Segundo Trump, o navio de guerra pode ser usado caso não haja um acordo. Líderes mundiais se reuniram hoje na Conferência de Segurança de Munique para discutir a defesa da Europa e o futuro das relações com os Estados Unidos. O chanceler alemão abriu o encontro com um alerta sobre o afastamento entre a Europa e o principal aliado, os Estados Unidos. Friedrich Merz destacou que em um mundo de rivalidades entre grandes potências, nem mesmo os americanos conseguem agir sozinhos. O premier da Alemanha também destacou as conversas que teve com o presidente francês Emmanuel Macron sobre a criação de uma defesa nuclear conjunta europeia. Atualmente, França e Reino Unido são as únicas potências nucleares do continente. Todo o restante da Europa, incluindo a Alemanha, ainda depende da proteção dos Estados Unidos por intermédio da OTAN, a aliança militar do Ocidente. O encontro, que reúne mais de 60 líderes mundiais, também vai tratar de temas como a defesa da Groenlândia. O secretário de Estado americano alertou a Europa para uma nova era na geopolítica. Segundo Marco Rubio, o mundo muda rápido e os aliados precisam reexaminar as ações para enfrentar os novos desafios globais. Mais cedo, o francês Emmanuel Macron falou sobre a guerra na Ucrânia e disse que é impossível chegar a um acordo sem a participação direta da Europa. O Ministério Público Federal por aqui investiga o possível aliciamento de uma brasileira pelo magnata americano Jeffrey Epstein. A informação está entre os 3 milhões de documentos que foram divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As mensagens mostram o interesse de Epstein em uma brasileira em 2011. Uma modelo escreveu que encontrou uma mulher na periferia de Natal, no Rio Grande do Norte. "Você vai adorá-la, ela é uma menina muito querida", afirmou. Epstein pediu mais fotos da mulher, mas não há confirmação se o encontro aconteceu. A intermediária brasileira manteve contato com o magnata entre 2009 e 2013. Em um outro e-mail, de 2010,
um agente de modelos francês escreve a Epstein que está feliz porque conseguiu uma garota em Natal. No Brasil, as investigações acontecem em sigilo. Em nota, o Ministério Público declarou que a Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Imigrantes acompanha a divulgação dos arquivos do caso. Muitos dos encontros com menores de idade aconteceram em uma ilha no Caribe ou na mansão de Jeffrey Epstein em Palm Beach, aqui na Flórida. O magnata foi acusado de comandar uma rede de exploração sexual. Hoje, o governo de Dubai anunciou a saída de Sultan Ahmed bin Sulayem do posto de presidente do Conselho Portuário. O nome dele aparece 4.700 vezes nos arquivos relacionados ao caso. Já Katie Rumler, integrante do conselho de um dos maiores grupos financeiros do mundo, pediu demissão. Ela foi assessora da Casa Branca durante o governo do democrata Barack Obama. Nos documentos, Katie desqualifica as acusações de pedofilia contra Epstein. Na Itália, um alpinista foi resgatado depois de ficar soterrado por 3 horas após ser atingido por uma avalanche. O homem foi resgatado a cerca de 1,5 metros debaixo da neve. Ele conseguiu pedir ajuda pelo celular e foi encontrado por cães farejadores. O alpinista foi encaminhado ao hospital com hipotermia. 13 pessoas já morreram nas montanhas italianas neste mês. As autoridades alertam para o risco de novas avalanches na região noroeste da Itália. De volta ao mundo da bola, porque além da liderança do Brasileirão, o torcedor do Palmeiras tem um outro motivo para comemorar. Bruno Lohance, reforço grande aí, hein? Tá aqui, ó, já vestindo verde, John Arias. Hoje o Palmeiras apresentou o colombiano que estava na Inglaterra. Santos e São Paulo também se reforçaram. O São Paulo ainda não anunciou oficialmente o meio-campo Cauli, que deixou o Bahia. O jogador foi recebido no aeroporto e já falou como reforço tricolor. Foi quase 1 mês e meio de conversa, então hoje eu estou muito feliz de estar aqui. O rival Palmeiras apresentou hoje John Arias, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra, mas fez sucesso no Brasil com a camisa do Fluminense. Agora o colombiano quer brilhar de verde. O reforço palmeirense custou 154 milhões de reais. Eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Arias ainda não tem data para estrear. Já Moisés, reforço apresentado hoje pelo Santos, jogou ontem e quase fez gol. A estreia foi com derrota para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que eu já consegui mostrar um pouco do que eu posso estar ajudando essa equipe. O Santos vai jogar na Vila Belmiro contra o Veloclube. E pela quantidade de imprensa, o Peixe vai ter mais um reforço, o mais aguardado do ano. Neymar deve ir para o jogo. Recuperado da cirurgia no joelho esquerdo, vai entrar pela primeira vez no gramado em 2026. Para a alegria da torcida santista e de Moisés, que vai comemorar gol dançando, mas só se o ídolo pedir. Se ele chamar para dançar, aí nós temos que ir, né? Porque tem que seguir o Neymar, né? Envergonhado, mas nós vamos. O sábado de feriado vai ser de muito futebol aqui pelo país, com a Record transmitindo 7 partidas de campeonatos regionais. Pela semifinal do Campeonato Paranaense tem Operário e Coritiba, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. No mesmo horário jogam Muricy e Asa pela semifinal do Alagoano. No Campeonato Sergipano tem Lagarto e Sergipe. No Amapá, o Oratório vai enfrentar o Trem. No Goianão, jogo das quartas de final entre Goiás e Craque, às 5 da tarde, horário de Brasília. No Campeonato Acreano, às 2h30 da tarde, no horário local, o Galvez vai jogar contra o Humaitá. No Campeonato Roraimense, Progresso e Sampaio se enfrentam às 8 da noite, no horário local. E no domingo, a partir das 8 da noite, São Bernardo e Corinthians se enfrentam pela última rodada do Paulistão. O jogo vai ser transmitido pela Record, pelo R7 e pelo Record Plus. Todas as partidas vão ser disputadas no mesmo horário para definir os classificados
e os rebaixados no Campeonato Paulista. Cris, Edu. Valeu, Bruno. E tem novidade importante aqui na tela da Record. A história de uma mãe que enfrenta a imensa dor do desaparecimento de um filho, mas nunca desiste de procurar por ele. Esse é o tema central da nova novela Coração de Mãe, uma produção turca inédita no Brasil que estreia aqui na Record no dia 24 de fevereiro. Coração de mãe. Carregado de amor, mas também pressionado pelo sentimento de culpa. O Kuzey gosta muito de você. Talvez você devesse levá-lo com você quando voltar para Istambul. Te vejo em alguns dias, tá bom? Capaz de enfrentar com bravura até o desaparecimento de um filho. Vovó, cadê você? A nova novela da Record, inédita no Brasil e sucesso em diversos países pelo mundo, vai emocionar o público. É o tipo de trama que prende a atenção da Flávia. As emoções fortes, né? A cultura, a beleza, os personagens que são bem marcantes e é um vício total para mim. A protagonista de Coração de Mãe é a atriz Özge Özpirindici, já conhecida pelo público brasileiro, graças ao sucesso da novela Força de Mulher, em que interpretou Bahar, uma jovem viúva obstinada. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a atriz agradeceu o carinho dos fãs das novelas turcas. Muito obrigada pelo seu amor e apoio. Eu leio seus comentários, eu rio de muitos deles. E é muito legal o amor que atravessou o oceano. Em Coração de Mãe, a atriz volta às telas como Karsu, uma mulher cheia de determinação que vai enfrentar as próprias dores numa jornada corajosa para reencontrar o filho que desapareceu misteriosamente. Eu estou fazendo todo o possível e vou continuar fazendo. Observar as tradições da Turquia é um capítulo à parte. Cada ambiente é escolhido com muito critério e são todos reais. Você não vai ver cidades cenográficas ou um estúdio como este, criado apenas para uma rápida gravação. São casas de verdade, com tramas que retratam o dia a dia. É mais uma maneira de te surpreender, seja pela luz natural ou pelo som que ecoa num lugar que é a casa de alguém de fato. Parecem detalhes, né? Mas é assim que a novela Coração de Mãe vai levar para a tela um roteiro bem realista e envolvente. A cultura é diferente, mas a essência humana é a mesma, né? A história de amor é a mesma, a história de superação é a mesma. Você fala, pô, parece minha vizinha, minha tia, você se identifica muito ali, né? Tem um trabalho muito bom de direção de elenco. São histórias intensas, mas que respeitam o telespectador. Na casa da Sandra, está tudo pronto para a estreia. Ela é apaixonada pelas novelas turcas. Até o chá é servido de acordo com a tradição local. Tem pedaços de fruta e sempre pega aqui na beirada, porque aqui é quente. Isso, aqui. Isso. E vamos tomar. Chá turco. Chá turco. A sala ganhou uma tela de cinema. Sandra se encantou tanto com a cultura do país que já viajou 3 vezes para a Turquia. Ela visitou pontos turísticos que foram o cenário das gravações e até participou da filmagem de algumas cenas. Eu me senti dentro da novela, né? Se me perguntassem o que se sente ao ser mãe, eu diria que é terrível e grandioso. Coração de Mãe, eu acho que vai ter muito drama, muito sofrimento, como a gente conhece muitas mães que têm filhos que, infelizmente, até hoje a gente não sabe, né, o que aconteceu. Coração de Mãe estreia dia 24 de fevereiro, às 9 da noite, na Record. Acho que vai ter muita luta, né? Muita garra. Eu espero que seja um final feliz. Emoção com conteúdo. A gente está ansioso. O Jornal da Record volta à 00:30. As reportagens dessa edição estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus.
Você fica agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem Chamas do Destino. Não perca! Boa noite e eu encontro você amanhã aqui no JR. Boa noite, bom final de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.